Bom dia a todos e bom dia a todas. Bem, estou vindo gravar esse vídeo aqui depois de ter lido A Metamorfose de Franz Kafka. Não tá fácil, certo? Depois eu vou comentar aqui com vocês sobre alguns livros que eu considero assim até perigosos para estar lendo. Eu acho que não deveria ser qualquer pessoa em qualquer momento da vida que deveria ler esses livros, né? E aí eu vou comentar um pouquinho sobre Metamorfose e outros livros. Mas, como prometido, hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre Ilusões Perdidas, um livro sensacional de Honoré de Balzac, um livro importantíssimo para a literatura mundial, e fazer aqui uma resenha com vocês rápida, certo? Ilusões Perdidas fala sobre a história de dois rapazes, certo? A história vai focar em um, mas fala sobre a história de dois rapazes, que é o Lucien de Rubempré e Davi, certo? São os dois amigos, as duas figuras desse livro. Davi, ele começa o livro, ele herdou uma indústria do pai dele, que fabricava ali papéis, né? E o Lucien, ele assim, é um poeta bastante promissor, né? Escreveu umas lindíssimas poesias e ele tem essa questão da genialidade, né? E aí o que é que acontece? Eles dois combinam ali um futuro juntos, né? O Davi tendo ali a sua imprensa e o Lucien escrevendo, né, para essa mesma imprensa, praticamente um ajudando ali o outro, né? E nesse meio tempo, o Luciano, depois que retorna dos estudos dele para a cidade dele, ele vai ser chamado ali por uma figura muito importante da região que ele mora. Ele é convidado, né, pelo um dos grandes figurões da cidade para ir visitar a casa dele, né, para ele ficar ali conhecido durante um tempo. E a Louise Bergerton, né, que é a esposa desse homem, ela fica conhecendo o Luciano, um jovem assim de 20 e poucos anos, ela acaba ali se apaixonando por ele, e ele ali não só vendo também a questão da beleza dela, apesar da idade, também se apaixona por ela. E eles começam ali a ter um caso. E nesse meio tempo ela faz mil e uma promessas para esse jovem, olha, eu vou com meu marido para Paris e a gente ali vai ter a oportunidade de destacar você, você vai ser um escritor bastante conhecido, e ele se iludindo com tudo isso, né? E aí ele vai conversar com a irmã dele, Eva, sobre essa mudança que ele vai fazer para Paris, e aí ele fica preocupado, porque não tem dinheiro, o custo de Paris é caro e tudo. E aí vem uma das partes desse livro que marcou bastante na minha cabeça, que é uma frase que a Eva conversando com o Davi, né, que o Davi melhor amigo do Luciano também gostava muito da Eva e ele acaba pedindo a mão da Eva, né? O Davi acaba pedindo a mão da Eva em casamento. E aí eles ficam noivos nessa época. E ele vai conversar ali, né, com a Eva e a Eva. Olha, Davi, eu sei que a gente está com pouco dinheiro para começar a nossa vida, mas o Luciano está precisando de uma força nessa etapa da vida dele e eu queria muito ajudar. E o Davi também fica assim, então Eva, o que é que a gente faz, né? Me diga aí o que é que eu devo fazer. Aí ela pega e fala pra ele, olha, entrega o dinheiro pra Luciana que a gente vai ser feliz junto, né? Todos ali, no caso, né? E aí o Davi fala no ouvido do Luciano enquanto tá abraçando ele essa frase. Se você se esquece dessa cena na sua vida, você vai se tornar o último dos homens. Frase chocante ali, já começa o livro esculachando mesmo. E aí o Luciano pega e vai se mudar para Paris, né? Ali aos cuidados da Louise. E a Louise vai ali conversar com a família dela, né? Tem
uma família fictícia que o Balzac cria, né? Como Ilusões Perdidas faz parte da comédia humana, os personagens estão interligados, então ali ele usa algumas famílias fictícias para interligar essa história. E aí ele usa o nome Spar, né? Marquesa de Spar, né? Uma figurona ali do Círculo de Paris, que é a prima da Louise. Antes de eu começar, eu queria só dizer para vocês que já tem um botãozinho de inscreva-se aqui no lado do vídeo, para vocês se inscreverem. Eu fiz isso aí recentemente para facilitar as inscrições de quem estiver gostando do vídeo, tá? Então, se tiver gostado do vídeo, já agradeço muito a inscrição e eu gostei de vocês desde já. Continuando, ela vai conversar com essa prima dela, e essa prima dela é uma pessoa com bastante influência, bastante contatos ali em Paris. E conhece o jovem, né? E ela pergunta assim, na moral, né? Prima, você tá querendo desgraçar a nossa família? Você tá querendo se envolver com um rapaz jovem que não tem onde cair morto, que não tem nome, que não tem nada? Se é isso que você tá querendo fazer? E a Luísa começa a ficar incomodada com aquilo. E aí ela, né, a prima dela comenta, ó, Luísa, você tem um marido com um bom nome, você sempre será muito bem-vinda aqui em Paris, essa história dela por encerrado, porque senão isso vai acabar com a nossa família. E aí o Luciano tá indo lá para visitar a Louise, né, e conhecer a prima dela. E ele é parado na porta pelo esposo da Marquesa de Spa. Aí outra frase impactantíssima desse livro, que ele comenta assim, olha, sabe por que elas não vão te receber? Primeiro porque você não tem nome. Segundo que você não tem dinheiro, não tem recursos. E outro que só o fato de você aparecer aqui já é uma afronta para a família, né? E aí o Luciano fica extremamente assim abalado com isso, né? Ele tinha ali uma relação sentimental com essa mulher. E aí ele comenta com o Luciano: se você quer se vingar, seja bem sucedido, faça que elas engulam essas palavras. E eu posso te dar os meios para isso. E o Luciano fica ali bastante magoado, ele não aceita a oferta dele. E ele parte ali para uma cidadezinha próxima de Paris para começar ali a tentar a vida dele do jeito correto, né, vamos dizer assim. E aí ele conhece ali outra figura bastante presente nesse livro, Léon Giraud, que é um escritor proeminente, né? Também está querendo lançar ali o jornal dele e tudo. E eles começam a ficar amigos, né? E ele vai ser recebido por algumas pessoas, né? Que estão ali tentando a vida como escritor. E aí ele começa ali a ter as oportunidades, né? Conhecer pessoas que vivem do ramo da escrita, né? Do jornalismo. E ele percebe que o jornalismo é uma maneira mais fácil, vamos dizer assim, de subir na vida, né? De ter dinheiro, de ter prestígio e tudo, porque é questão de opinião, né? São opiniões ali que são lançadas, que as pessoas gostam ou não, sendo ela verdade ou não. E essas opiniões são sempre muito bem recebidas nos círculos ali de Paris. E o Luciano, como um poeta, né, como uma pessoa habilidosa com a palavra, vai escrever textos ali magnânimos, né? Ele começa ali treinando com a crítica de espetáculos de teatro, né? Nesse meio tempo ele conhece outra figura nesse livro, que é a Corália. Inclusive Oscar Wilde comenta que ele nunca superou Corália nesse livro, né? Quem lê vai entender o porquê. E aí ele começa a namorar essa moça, né? E começa a subir na vida, né? E ele usa ali dos meios dele para criticar os círculos sociais, para fazer o nome dele ficar conhecido. Sendo que ele mexe com coisas erradas, porque o Lucian, ele sempre fica nessa encruzilhada de fazer o certo e o errado. E como o amigo dele, o Leon Giraud, que eu comentei, comenta, né? Olha, você não pode ficar no meio. Se você ficar no meio, você vai se ferrar. Você tem que ter ali, defender ou direita ou esquerda, o que seja. Né? Detalhe, estou falando isso no período de eleição, né? E aí, o Luciano, ele comenta, né, chega à conclusão de que esse mundo é muito complicado porque ele, ao mesmo tempo, quer fazer a coisa certa, ele não tem a coragem de fazer a coisa certa, ele não tem a persistência, a sagacidade, e acaba ficando ali no meio, né, fazendo as coisas conforme é conveniente a ele. E ele acaba se ferrando, porque
Ele escreve alguns textos, tanto de direita como de esquerda, e os dois lados nunca vão se entender. E aí começa a um dizer, olha, a gente precisa acabar com esse escritorzinho aí que está começando agora, enquanto ele ainda é fraco. E é isso que de fato acontece. Começam a destruir a imagem do Luciano, começa a existir ali a, a, os textos manipulativos, né, extremamente perigosos. E o Luciano já não tem os amigos que ele tinha do lado, porque ele optou por ser jornalista e não escritor. Já ali com infelizmente a crítica atinge bastante Coralha, e isso afeta muito tanto ela quanto ele. E ele acaba cada vez mais descendo na ladeira em relação à imagem dele ali em Paris. E ali, é, enquanto isso, a família dele tentando de diversas maneiras ali segurar as pontas, né? Aquele dinheiro que ela tinha dado para ele acabou fazendo realmente falta. E na cidade onde eles estão tem já uma concorrência muito forte. Tem um grupo ali de dois irmãos que controlam e manipulam o que é comprado, o que é escrito. Então é uma situação muito difícil. E o Luciano acaba, é, querendo ou não, dificultando muita coisa, a vida para eles, né? E aí, depois de um tempo, depois dessas ilusões que foram destruídas, né, o Luciano vai voltar ali para a cidade dele, tentar ajudar a família dele. E só que assim, parece que ele tá num beco sem saída, né? Ele acaba vendo que a situação é muito difícil, né? Estão querendo fechar lá a fábrica do Davi por questões ali financeiras e tudo. E aí ele começa realmente a ficar muito perturbado e tomar inclusive pensamentos de suicídio e tudo. E eu não vou contar o final do livro, tá certo? Mas saibam que o Honoré de Balzac ele usou de uma estratégia que é o Deus Maxima, né? E ele envia ali uma providência, mas acabou sendo um final bastante interessante, porque ele abre os olhos assim, dizendo que a vida é um caixa de surpresas, né? Então fica aí a promissória para quem quiser conhecer esse livro, esse final, que é um final bastante inovador para a época. Eu não estou com o livro aqui em mãos, porque foi um livro que eu peguei emprestado de um amigo aqui do local que eu vivo, né? Que eu vivo num condomínio, e ele montou lá uma estrutura que foi uma homenagem ao pai dele. Mais de 2.000 livros. Vocês imaginam uma biblioteca, uma meca da leitura, né? Aqui, praticamente no mesmo condomínio que você vive. E eu, cara de pau, pedi emprestado, né? Oh, você teria aí ilusões perdidas para me emprestar e tudo. E ele, muito bondoso, muita gente vindo para ele, né? Já, muito obrigado, Aurélio. Esse livro foi sensacional, certo? Me emprestou o livro e eu li ali em 5 dias o livro. Tem 380 páginas. Apressei o passo para pegar tudo e não tomar muito do tempo dele, né? E fica a recomendação para vocês. Eu vou deixar a miniatura do livro da versão que eu li, que foi da Abril. Agradecendo já a vocês por terem ficado aqui comigo até agora. Lembrando que tem o botãozinho de inscreva-se aqui no lado do vídeo. Se gostaram do conteúdo, compartilhem com sua família, com seus amigos, né? Se quiserem, inscreva-se no canal, tá? E eu agradeço mais uma vez pela atenção de vocês. Boa eleição aí para todos, certo? Voto consciente, outra coisa, votem também com sabedoria, tá certo? Então, um ótimo dia a todos e um ótimo domingo.